Porque a gente sempre acha que o racismo ele cria vulnerabilidade. É verdade, ele cria grupos vulneráveis, ele cria grupos que estão sujeitos a formas de violência, ele cria pessoas que estão sujeitas à pobreza, à miséria, mas ele cria poder também. Olá, o Canal Brasil recebe hoje o professor Silvio Luiz de Almeida, jurista e professor da FGV e da Mackenzie. Professor Silvio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E antes de iniciar a entrevista, eu queria convidar você a aproveitar que está assistindo essa entrevista. Tem várias outras entrevistas muito interessantes. Por favor, inscreva-se aqui no canal do Brasil aqui no YouTube. Professor, o senhor escreveu um livro chamado O que é racismo estrutural? Racismo estrutural, né? Isso, o racismo estrutural, que está, em grande medida, provocando uma série de debates em relação a essa questão do racismo no Brasil. Nele, o senhor faz uma distinção entre três formas de preconceito, discriminação e racismo, ou seja, uma forma comportamental e talvez interna de as pessoas se comportarem diante daquilo que é diferente. O senhor poderia nos esclarecer as diferenças entre os conceitos de preconceito, discriminação e racismo? É muito importante esclarecer esses conceitos porque os conceitos eles têm uma função, né, que é justamente tentar captar o movimento da realidade e tentar captar naquilo que for possível a complexidade. Então há uma disputa a respeito da definição dos conceitos. Então isso aparece de maneira muito, eu percebi que aparece de maneira muito solta, não só nos discursos, mas mesmo na construção de textos acadêmicos. Então era fundamental, se eu queria falar de racismo estrutural, que eu estabelecesse essa distinção. Então se trata de uma questão analítica. Primeiro, o que é o preconceito? O preconceito, como o próprio nome já diz, é o resultado de um modo de captar o imaginário social e transferir essa forma de captação do imaginário social para os julgamentos que eu faço a respeito de certos aspectos da realidade. Por exemplo, quando eu parto do pressuposto de que pessoas negras são naturalmente habilidosas com jogos como futebol ou basquete, ou então quando eu parto do pressuposto de que pessoas orientais são naturalmente constituídas para matemática, coisas do gênero. Então veja que o preconceito é, como o próprio nome já diz, uma ideia pré-estabelecida a respeito do comportamento de pessoas, né, por conta da raça ou por conta de algum tipo de característica própria do seu pertencimento social. Veja que o preconceito ele pode funcionar até mesmo como se fosse, entre aspas, como se fosse algo vantajoso, né? Sim. Porque quando eu tenho o preconceito e acho que pessoas brancas são mais aptas a desempenhar certos papéis de mando, de liderança, vejo que esse preconceito acaba sendo, entre aspas, benéfico, atribuindo vantagens a certos grupos sociais. Então o preconceito é uma forma de construção do imaginário social que não parte, obviamente, de uma análise profunda, que não parte de um confronto realmente com a realidade, com aquilo que ela tem de complexo. Agora, e a nossa forma de caminhar no mundo é muito por conta do preconceito. As mulheres sabem muito bem o que é isso, as pessoas LGBT sabem o que é isso. Né? Espera-se de pessoas LGBT, por exemplo, certos comportamentos que são estereotipados. O preconceito trabalha com estereótipos, isso é importante. Agora, a discriminação ela é um ato de poder. Não existe discriminação que não venha conectada a um ato de poder. Quem discrimina, para discriminar é necessário que haja poder envolvido. Discriminar é separar, discriminar é estabelecer diferenças. Então a discriminação, ela pode ter como motivação a raça, né, a construção da raça, mas a discriminação ela não é necessariamente racial. Eu tenho discriminação sexual, por exemplo. Sim. Né? Então, e para discriminar, como eu já disse, é necessário que haja um acoplamento com o poder. Nesse sentido, as pessoas elas podem estabelecer formas de discriminação, independentemente da raça. Eu como homem negro, ter preconceito em relação a pessoas brancas. Eu posso ter preconceito. O que não pode acontecer comigo em relação, em sendo eu negro? Eu não posso ser racista em relação a um branco.
no contexto que eu me encontro. Por quê? Porque o racismo já é outra coisa. O racismo envolve discriminação, envolve preconceito, mas envolve o quê? Envolve envolve isso de modo sistêmico. Eu tenho a formação de um sistema de discriminação e de preconceito que se volta justamente para pessoas que pertencem a certos grupos que serão racializados. Então, o racismo eu costumo definir como um processo histórico e político em que são atribuídas vantagens sociais a certos grupos e desvantagens a outros grupos. Então, com isso, eu busco, primeiro, entender o racismo para além de algo natural. O racismo não é natural, o racismo é um processo, ele não se encerra num ato, ele não se encerra num evento. Então, vejam, um simples ato, um ato de violência ou de discriminação contra alguém por conta da sua raça, não necessariamente envolve, não necessariamente, vamos dizer, encerra tudo que a gente pode falar sobre o racismo. Tá? O racismo é algo muito mais complexo do que um ato, do que um evento. Tá? O racismo é um processo de constituição de vantagens e desvantagens sociais, que inclusive podem acontecer independentemente de haver uma violência explícita ou não. Então é necessário que haja a construção de um ambiente em que a raça possa fazer algum sentido. Não existe raça naturalmente. A antropologia vem falando disso. A raça não é algo natural. Agora, para que haja raça, é necessário que você tenha todo um processo histórico em que certas formas sistêmicas de discriminação, de preconceito vão sendo cristalizadas e passem a fazer parte de uma dinâmica institucional. É necessário que, para que haja raça, que esse imaginário sobre o papel de certos indivíduos que pertencem a certos grupos socialmente estabelecidos, que esses comportamentos eles se repitam, né, como parte do imaginário, expectativa que você tem em relação às pessoas. É muito comum as pessoas que não param para estudar o fenômeno do racismo associem o racismo à ofensa verbal ou física pontual. Isso seria uma forma de racismo, Claro, mas isso é uma o senhor levanta no seu trabalho... manifestação do processo. Isso, mas na verdade é uma questão muito mais complexa. O senhor inclusive faz uma distinção entre esses atos individuais de racismo, mas também o que o senhor chama de racismo institucional e racismo estrutural. Perfeito. O senhor poderia esclarecer Claro. o que cada um desses Eu conceitos acho que esse ponto é crucial, porque só para completar o que eu estava falando sobre o racismo é um processo histórico e político. Por que histórico? Porque a produção da raça depende de circunstâncias históricas. Sim. Então, um mesmo corpo, com as mesmas características físicas ou com o mesmo pertencimento cultural, fora de um determinado contexto histórico, já não tem mais o mesmo significado. Eu falei, o branco também é uma produção do racismo. Porque se é branco, não apenas por conta da cor da pele, mas se é branco por conta da circunstância em que a cor da pele vai funcionar como um dispositivo que vai acionar essas formas de vantagem e desvantagem sistêmica. Isso é um ponto importante, porque a gente sempre acha que o racismo ele cria vulnerabilidade. É verdade, ele cria grupos vulneráveis, ele cria grupos que estão sujeitos a formas de violência, ele cria pessoas que estão sujeitas à pobreza, à miséria, mas ele cria poder também. Veja, o racismo nunca é um mecanismo muito complexo, ele cria de um lado vulnerabilidade, porque ele cria de um outro lado poder. Então o racismo é sempre uma relação de poder, não existe racismo fora de uma relação, sempre isso, uma relação contextualizada historicamente e politicamente estruturada. Isso é muito importante. Agora, o que você me pergunta. Eu falei tudo isso para dizer que não existe racismo que não seja estrutural. Todo racismo é estrutural. E por que estou dizendo isso? Porque o racismo, como eu falei, como ele é um processo, ele depende de estruturas sociais para que a discriminação continue sendo sistêmica e esse poder funcione sempre no mesmo sentido. Então você precisa ter mecanismos estatais funcionando, mecanismos ideológicos, né, para reproduzir esse imaginário social sobre o comportamento de pessoas de grupos racializados. Você precisa ter mecanismos jurídicos que vão estabelecer o limite do comportamento das pessoas que vão pertencer a certos grupos. E você precisa também de mecanismos e de estruturas, melhor dizendo, econômicas. Ou seja, o que eu chamo de estrutura, portanto, é
Estado, ideologia, direito e economia. Para que haja racismo como processo sistêmico, né, que cria vantagem e desvantagem para grupos que são racializados, você precisa ter essas estruturas funcionando de maneira afinada. Então, o racismo ele é estrutural no sentido de que ele só funciona se houver essas estruturas. Agora, qual a diferença entre racismo estrutural e institucional? É porque, para uma estrutura social funcionar, é necessário que haja instituições que reproduzam comportamentos, que transformem o indivíduo em sujeito, que vai naturalizar a existência de raça, que vai naturalizar a existência de certos limites jurídicos estatais, né? Então, veja, a instituição ela já é um resultado da própria estrutura. Então você tem a estrutura e você tem as instituições que funcionam dentro da estrutura. Então, por que essa diferença é importante? Porque se a gente achar que o racismo é só institucional, a gente também já definiu a forma de combate ao racismo. Qual é a forma de combate ao racismo institucional? É mudar a instituição, certo? Então eu tenho que mudar o funcionamento da instituição. E aí qual que é a solução que a gente sempre apresenta, e que é uma solução importante para o racismo na sua manifestação institucional? É ação afirmativa. É você estabelecer formas de mudança das disputas de poder dentro da instituição. Então você, para manter a instituição, o que você faz? Você negocia, de alguma maneira, os conflitos existentes lá dentro e você institui a possibilidade dessas minorias, né, socialmente consideradas, que estão disputando ali espaço na instituição, que elas participem. O que você faz? Você acaba distensionando a dinâmica institucional. Sim. Agora, o que não mudou? A estrutura. Porque a instituição ela só existe, ela só precisa fazer esse tipo de negociação porque você tem as estruturas reproduzindo a raça como um parâmetro de sociabilidade. Então, ou seja, todo racismo é estrutural no sentido de que, quando eu falo que existe um racismo institucional, eu estou falando apenas de uma faceta do racismo. Se eu considero que o racismo é a relação de indivíduos e de uma violência entre indivíduos, eu também já tenho uma concepção sobre o racismo, que é uma concepção individualista, e que está ligada, de alguma maneira, a um certo modo liberal, né, de ver o racismo. Ou seja, o racismo, para quem considera o racismo apenas na sua acepção individualista, né, como essa manifestação de relação interpessoal, é alguém que considera que o racismo é sempre um ato consciente, é sempre um ato de alguém, ou que fez isso conscientemente, ou então de alguém que não estava fazendo, alguém que não possuía racionalidade e praticou esse ato. Então o racismo é sempre visto como uma irracionalidade ou como uma ilicitude. Um problema comportamental. Isso, é comportamental. E qual que é a forma de solução? A solução é jurídica, no sentido de que você ou criminaliza, ou você faz a pessoa pagar a indenização por dano moral. Você trata do nome de direito civil e direito penal, certo? Ou até do âmbito do direito administrativo, eventualmente, mas é uma solução jurídica, sempre isso. Então é sempre fazer mais leis ou então educação. Você estabelecer programas educacionais para conscientizar as pessoas de que o racismo é uma coisa muito ruim. Só que aí a gente esbarra num problema, né? O problema é o seguinte, se o racismo é institucional também e estrutural, as pessoas são forjadas para naturalizar as suas posições em relação não só à sua classe, não só mas a sociedade de classe, mas também naturalizam também a existência de uma sociedade racializada. Então o racismo não é uma forma de uma manifestação da irracionalidade ou então de um comportamento desviante. O racismo é o normal da vida social. E um exemplo que eu dou é um exemplo assim, que eu acho que demonstra de uma maneira muito evidente, né? Imagine se a gente tivesse aqueles programas de televisão em que você tem aqueles participantes que ficam dentro de uma casa durante muito tempo. Tem vários, né? Esses reality shows. Sim. Você imagine no Brasil, se você fizesse um reality show, pego algo da cultura popular mesmo, que eu acho que é importante para as pessoas entenderem melhor, um reality show com 15 pessoas negras e 5 pessoas brancas. Isso ia ser um escândalo. Ia ser o motivo da discussão. Né? E a gente pode transferir esse mesmo pensamento para a gente pensar também a questão sexual, a questão de gênero. Né? Tem até um caso famoso de um apresentador de televisão dos Estados Unidos, que ele ficou durante um ano inteiro apresentando
o jornal com o mesmo terno. Ele só mudava a camisa e a gravata. Aí, um determinado dia, passando esse ano, a sua colega de bancada foi apresentar com a mesma roupa. Choveram cartas, as pessoas se manifestando, que acharam aquilo. Como é que ela pode usar a mesma roupa? Aí ele falou no ar. Recebemos cartas falando a respeito da roupa da minha colega, só que ninguém notou que eu estava usando o mesmo terno durante todo o ano. Ou seja, percebe então, a gente vai naturalizando, no caso das mulheres, né? A ideia de que as mulheres, elas têm que ter um tipo de comportamento que é próprio do gênero feminino, que seja, que é toda hora se apresentar com uma roupa diferente. Então, nós podemos usar o mesmo terno, os ternos geralmente somos três, a mesma cor, né? Três. Sim. Quando a gente muda, vira uma extravagância, todo mundo fica falando, um terno mais claro, um terno diferente. Mas veja, isso aí é resultado do preconceito, mas não é preconceito como ato individual, é um preconceito que é criado a partir da construção de um imaginário sociopolítico que só é possível se você tem Estado, direito, meios de comunicação, educação, ou seja, produção ideológica, e se você tem também um ambiente econômico de desigualdade. E veja que coisa interessante, Galeno, a gente só naturaliza a desigualdade porque também nós somos socialmente constituídos para que a desigualdade apareça associada a certos grupos sociais, como negros, indígenas, ciganos, né? Mulheres, né? No caso da questão sexual. Então vejam que a raça e o gênero não são questões apenas identitárias, mas dizem respeito ao próprio processo de construção das identidades sociais, sem o qual a sociedade não pode funcionar da maneira que funciona. Então, eu quero inverter a questão. Não dá para conceber o direito, historicamente, fora desse processo de construção da identidade. O direito é um fator de construção da identidade. O direito foi feito para isso. Não é? Quando a gente fala, e você é um especialista nisso, quando a gente fala de nacionalidade, a nacionalidade precisa ter contornos jurídicos. É fundamental que você estabeleça contornos jurídicos da nacionalidade. É um processo central. O próprio processo de formação das constituições, né, quando a gente pensa na construção dos Estados nacionais, é justamente isso. E quando a gente começa a falar também das constituições, né, que são supranacionais, é justamente para lidar com o problema da identidade, que é criada por conta de uma série de crises econômicas. Eu posso, Galeno, tranquilamente aqui, e eu faço isso no meu livro, e faço isso em outros escritos, e pretendo aprofundar isso futuramente, eu posso contar a história das crises econômicas como sendo a história das transformações da noção de raça. E eu posso fazer o contrário, eu posso contar a história das raças, da ideia de raça, a partir da história das crises econômicas. As crises econômicas, elas criam a necessidade de você reorientar ideologicamente a sociedade, e isso passa pelo parâmetro racial. Se a gente for pegar, por exemplo, como é que a gente começa a falar de raça como a gente fala hoje? Porque assim, a ideia de raça é uma ideia que tem uma certidão de nascimento que a gente pode mais ou menos identificar. Não existiu raça sempre na história. A ideia de raça, ela começa a ser gestada para chegar onde está hoje, e não nasce como está hoje, no século XVI. Quando as grandes navegações tornaram possível que as pessoas vissem pessoas fenotipicamente diferentes. Perfeito. Eu encontro, é a relação. Mas agora é o seguinte, o século XVI, ele não está só a ideia de raça, como a ideia de classificação dos seres que pertencem à natureza. Não necessariamente aos seres humanos, mas a toda a natureza. E por que essa ideia vem junto com outra ideia? Com a ideia de humanismo. Olha só. Então, a contraface do humanismo é a contraface da raça. A modernidade, ela nos lega a ideia de universalidade, mas ao mesmo tempo ela lega também a ideia de identidade. Você cria também uma espécie de normatização daquilo que é humano, daquilo que não é. E isso depois vai colonizar o direito, né? E a ideia de colônia que eu estou falando aqui não é à toa, né? Ou seja, a gente tem que pensar nessas questões. Então, século XVI, século XVII, século XVIII, estou falando aqui do iluminismo, estou falando da ideia de subjetividade, e o século XIX, finalmente. Com a pseudociência, o racismo científico, como foi chamado. É uma coisa do século XIX. Se tornou um nicho respeitável acadêmico até em determinado momento. Tem livros clássicos sobre isso. Aquele livro, acho que do Stephen Jay Gould,
né? A Falsa Medida do Homem, é um livro espetacular. Ele conta naquele livro uma história que eu acho fantástica. Logo no começo, ele vai contando a seguinte, olha, as ideias racistas, elas foram ideias que tiveram muita aceitação até 1945. Muita aceitação. Elas pensavam a ideia de ordem social, de ordem política, até de ordem jurídica, a partir da noção de raça. Foucault, no clássico texto dele, né, Defesa da Sociedade, ele vai dizer, não se pode contar a história da formação do Estado, que ele chama de moderno, mas que a gente pode chamar de contemporâneo, sem contar a história da raça. A raça, ela foi justamente a forma que o Estado teve para se proteger. O Estado se torna conservador, né, justamente brandindo a noção de raça. Né? Então, e veja, não é à toa, século XIX você tem pseudociência, você tem a Segunda Revolução Industrial, mas você tem também, ao mesmo tempo, né, no século XIX, você tem o colonialismo, o neocolonialismo. E o neocolonialismo precisa da raça. Quem fala isso são diferentes autores, tá? Eu quero falar aqui de autores das mais diversas matrizes ideológicas. Quem fala de como o neocolonialismo tem o racismo como sua ideologia, eu estou falando aqui de Trotsky, eu estou falando de Hannah Arendt. Ou seja, são bem diferentes, né? Você concorda comigo, né? Claro. Ou seja, e outros autores também vão falar da mesma coisa, né? Os autores do século XIX, praticamente, que construíram a economia, falamos dos autores do século XIX, século XX, que estão pensando a sociedade, pensando o Estado, pensando a política, olhando para a herança do iluminismo, olhando para as contradições do iluminismo, né? Todos eles estão, de alguma maneira, pensando em como se deu a dinâmica da raça na construção do nosso imaginário sociopolítico. Uma forma de racismo, a gente falou de várias aflorações do racismo na história. Hoje em dia, talvez uma das formas seja a negação de que ele existe? Veja, A exceção de, claro, os grupos supremacistas brancos, neonazistas, mas para as demais pessoas, uma forma de racismo seria negar que determinadas sociedades, como a nossa, são racistas? sabe como é que eu respondo a sua pergunta? Depende do contexto histórico, político e econômico. Então falemos do nosso. Então, vamos falar do nosso? Isso. Perfeito. Para falar do nosso, a gente vai falar do nosso... Mas, Do nosso hoje, né? Nosso Porque o tempo é importante. Hoje, não, perfeito. Vou falar do nosso hoje, mas só umas comparações. Vejam que, se você for pensar nos Estados Unidos, o racismo não é uma forma de cisão e de separação, de quebra da sociabilidade, da unidade nacional. O racismo, muitas vezes, é uma forma de você tornar possível a unidade nacional. Pega os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos, ele vai construir a sua unidade nacional quando se avizinha um processo de industrialização, né, justamente permitindo a oficialização da segregação racial. É a única forma de unificar Norte e Sul. Né? E eles tiveram realmente que colocar o racismo na mesa como um dado real, aberto e concreto para poder se unificar enquanto sociedade. Depois da secessão, pouca gente sabe, mas os Estados Unidos viveu uma espécie de ditadura militar durante muitos anos. O Sul ocupado militarmente pelo governo federal, para que eles não voltassem com a escravidão. E veja, e quando você acabou com a escravidão no Sul, vê como o racismo não é uma questão moral. Houve, de fato, uma queda, né, uma destruição da economia do Sul dos Estados Unidos, que a economia dependia, de fato, do trabalho escravo. Né? Então, você tem aí... Isso explica um pouco a formação das mentalidades, né, anti-escravistas no norte dos Estados Unidos. Então, como é que foi a forma de unificar? A unificação, sabe como se deu? Por meio de uma decisão da Suprema Corte de 1896. Você se refere à posterior à Guerra Civil agora? Posterior à Guerra Civil. Reconstrução. O período da reconstrução. E quando é que acaba como é que... E é interessante chamar reconstrução, né? A palavra. Como é que acaba... Qual que é a última pedrinha na reconstrução? A decisão Plessy versus Ferguson, de 1896, em que a Suprema Corte dos Estados Unidos decide separados mais iguais. Reconstruiu. Então, a segregação dos Estados Unidos, ela tornou possível a reconstrução. Não é interessante falar disso? Na África do Sul, a mesma coisa. A África do Sul se unificou pelo apartheid. Uma coisa impressionante. E no Brasil, como é que a gente se unificou? O Brasil, as pessoas acham, Galeno, que o Brasil é um país de gente amadora.
o Brasil, ele produziu alguns intelectuais mais sofisticados do mundo, porque a gente tinha que lidar com um problema muito sério. Olhando para o que aconteceu em outros lugares do mundo, olhando o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, a soma do Haiti, né, sempre infernal, pairando sobre, né, as elites brasileiras. Um horror, né? Um Estado que se cria por uma revolução de escravos, As né? polícias militares no Brasil, elas são o resultado do medo do Haiti. E não é à toa que agem como agem. É um medo, né? É uma negrofobia, né, que se estabelece no Brasil como política pública. É um medo, né? O que vai acontecer? Então vejam que eles criaram formas sofisticadíssimas de lidar com essa questão. O Brasil tem uma peculiaridade. O Brasil, todos os estados, né, que se constituíram como repúblicas, né, eles se constituíram como repúblicas escravistas. O Brasil, quando virou república, foi justamente quando acabou com a escravidão e teve que lidar com esse problema de maneira muito séria. Como é que se lidou com isso? O Brasil estabeleceu uma narrativa de comunidade justamente a partir da dinâmica desse ocultamento do caráter conflituoso da questão racial. Ou seja, nós conseguimos, de alguma maneira, naturalizar o convívio por uma série de características que vão desde a nossa Constituição histórica, o modo de colonização no Brasil, mas conseguimos reunir isso dentro de um discurso, tornou um discurso oficial, né? Mas isso depois dos anos 30, tá? A partir dos anos 30, em que as diferenças elas passaram a ser tidas como parte do nosso modo de ser, da nossa brasilidade, né? Mas isso não foi sempre assim, porque veja, o racismo é construção política e também, assim como o nacionalismo, a ideia de nação também é uma construção política, né? Depende de contingência, mas depende também de projeto. O Brasil, logo quando está na República, tem que lidar com a distinção racial, com a tensão racial, mas tem que manter a desigualdade, esse é um ponto fundamental. E para naturalizar a desigualdade, surge um discurso oficial, que é o discurso do racismo científico. O racismo científico foi o discurso do Estado brasileiro. Então, quando as pessoas dizem o seguinte, não, o Brasil nunca discriminou, isso é mentira. O Brasil só se torna o que é e consegue matar 70 mil pessoas por ano, sendo que 60 mil pessoas por ano, quase 70 mil pessoas por ano, sendo que 70% das pessoas que morrem são pessoas negras, justamente porque o Brasil permitiu esse tipo de coisa e ajudou a construir os instrumentos da destruição da população pobre e negra no Brasil. A gestão do Brasil, historicamente, é feita com a morte das pessoas negras. Morte, encarceramento, destruição. A desigualdade, como eu falei, o racismo ele não produz só deterioração das condições de vida, produz também uma série de desvantagens. Então, tem muita gente, inconsciente ou inconscientemente, que está numa posição muito boa no Brasil, mas cuja construção da vida foi feita sobre o sangue e corpo de pessoas negras e indígenas. O Brasil é esse país, né? Então, veja... É isso que leva o senhor, em algumas vezes, ser um crítico da nova utilização ideológica do termo meritocracia? Ah, sem dúvida. Mas a meritocracia, veja, o discurso da meritocracia tem que ser visto como... Porque existe muita... Então, meu cara, eu sou muito crítico de superficialidades. Eu acho que o Brasil, ele é um país... O Brasil, a questão racial, são temas muito complexos. A gente está colocando uma série de coisas complexas aqui sobre história, sobre direito, sobre história econômica e tal. Porque é algo complexo, a gente tem que enfrentar a complexidade. Não adianta ficar simplesmente fazendo... Eu acho que tem a hora da panfletagem, tem a hora da luta política, tem a hora do slogan. Isso aí é necessário. Para nós da academia é fundamental observar esses fenômenos, entendê-los e muitas vezes estar do lado, né, desse tipo de coisa, né, assim. Mas veja, a gente tem que fazer algumas considerações. Democracia racial, que era um tema da pergunta que você me fez anteriormente, não é apenas um plano maquiavélico para destruir pessoas, não é isso. É uma construção muito sofisticada que a gente só pode entender se entender também o que foi a formação do Estado industrial brasileiro a partir dos anos 30. E a necessidade de você fazer um Estado industrial, de você, junto com o Estado industrial, construir também uma narrativa sociopolítica de unidade nacional. Como é que você faz? Mantendo a desigualdade. Por isso que alguns autores, né, cunharam o termo modernização conservadora. É isso, o Brasil precisava se modernizar, mas conservar certos aspectos da sua desigualdade social, que justamente tem essa base racial como um dos seus elementos centrais. Então, veja, você constrói, olha, no Brasil, os negros, a diferença entre negros e brancos é uma diferença cultural,
Gilberto Freire, quando escreve aquelas grandes senzalas, impressionante, você começa a ler, ele está elogiando os negros. Está dizendo assim, os negros civilizaram o Brasil. Os negros ajudaram a civilizar o Brasil. Ele não está dizendo que não tem racismo. Eu não estou defendendo Gilberto Freire, mas estou dizendo que ele é complexo. Né? Tem conflito, tem violência, só que nós construímos uma forma de lidar com essa violência que não passa pela intervenção estatal tão somente, tem uma dinâmica das famílias. O que ele está falando aí, no fim das contas? Tem uma tradição no Brasil, nós temos que respeitar a tradição. O Brasil é modernidade, o Brasil precisa de Estado, de indústria, o Brasil precisa até de leis trabalhistas, uma capacidade, mas nós construímos no campo, né? Nós construímos dentro das fazendas, dos latifúndios, uma dinâmica de convívio social que nós somos um exemplo para o mundo. Então nós precisamos preservar isso, temos que dar um jeito de fazer isso, ó, de conviver com ambiguidade. Então o Gilberto Freire conseguiu colocar na cabeça que nós somos a pura ambiguidade. Por isso que muitas vezes um negro, por isso que uma ofensa racial, muitas vezes, de um branco contra um negro, automaticamente já vem, mas era brincadeira. Percebe então? Então nós conseguimos tornar parte da nossa diversão e da nossa vida o sofrimento. O sofrimento virou tudo brincadeira, tudo é assim mesmo, é forma de carinho, você ofender outra pessoa e tal. Então veja que a ideia de meritocracia é uma forma de lidar com essa tensão. Por que a meritocracia? Porque como é que você vai explicar que todo mundo é igual e que todo mundo convive bem e que não tem nenhuma barreira para os negros? Como é que você vai explicar que só os brancos estão em posições de poder e de destaque, principalmente quando a gente vai olhar para o Estado brasileiro, que é uma forma de enriquecer muito gente branca, né? Assim, o Estado faz isso, né? O Estado brasileiro, pagando altíssimos salários, alto funcionalismo público, né? Você tem isso tudo. Então como é que você explica que só tem brancos ali? A única forma de você criar esse discurso, né? Você conseguir lidar com a tensão é meritocracia, ou seja, a pessoa que chegou lá porque teve mais mérito. A pessoa que chegou lá porque teve mais... Universidade, por exemplo. A Universidade brasileira, a pública, o problema do vestibular não é um problema de selecionar os melhores. É um problema de que você não tem um país que proporcione o número de vagas suficiente para que todo mundo possa estar na universidade. Né? Estudar na USP, por exemplo, estudar numa UFRJ, né, o NB, isso é um negócio caríssimo. Né? Então, como é que você aceita que pessoas que estão no estrato social mais alto estudem na pública, enquanto os negros têm que estudar nas universidades privadas, de baixa qualidade, ou então nem estudar? Você construindo o discurso da meritocracia para lidar com essa tensão entre o universal e o particular, como diz o Emanuel Wallerstein. Né? Silvio Luiz de Almeida, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, meu caro. Muito obrigado.